bem? Neste vídeo nós vamos falar sobre o gênero textual regulamento. Para sabermos um pouco mais sobre o regulamento, vamos entender aí o conceito de texto normativo, tá? O texto normativo é aquele que integra um conjunto de regras, normas e preceitos. Destina-se a reger o funcionamento de um grupo ou de uma determinada atividade. Normativo quer dizer que estabelece regras ou normas. Viver em sociedade significa seguir regras, não é verdade? Regras de como conviver com outras pessoas, regras para se ter segurança no trânsito, regras de como conseguir uma boa nota ou uma promoção no trabalho. Formais ou informais, elas decidem como nos comportamos e são construídas por todos nós como sociedade. Então, alguns exemplos aí de textos normativos que nós utilizamos no nosso dia a dia. O primeiro deles aí, a Constituição da República Federativa do Brasil. Ela rege todos os aspectos da nossa vida social aí como brasileiro. Depois nós temos aí o Estatuto da Criança e do Adolescente, também bastante citado aí na escola, né? Temos também a Declaração Universal dos Direitos Humanos, né? Aí já é no âmbito aí mundial, né? E nós temos aí também, né, um bom exemplo aí de texto normativo, o nosso Código Nacional de Trânsito, que mostra, né, quais são as regras aí para o bom funcionamento do trânsito no Brasil. Outros exemplos de textos normativos e legais, né? Nós temos aí também as constituições estaduais, os contratos de trabalho, de aluguel, contratos de prestação de serviços, como por exemplo telefonia, internet e etc., né? Para quem mora em condomínio, né, nós temos os regimentos de condomínio e nós temos também os regimentos escolares, tá? E aí então cada escola tem o seu regimento. E esses já estão mais próximos da nossa vida cotidiana, né? Você sabe por onde circulam os textos normativos e legais? Os textos normativos legais praticamente, né, circulam em todas as esferas da vida humana. Nós precisamos de textos normativos, ou seja, onde houver uma relação entre duas ou mais pessoas, textos assim serão necessários para regulamentar as relações sociais, trabalho, escola, prestação de serviços, de aluguel e etc. Entre outras coisas, os textos legais dão segurança às relações humanas, pois estabelecem direitos, deveres, como devemos nos comportar na vida social, o que precisamos fazer para agir de acordo com a lei e quais são as punições sofridas por quem desobedece às regras e o que fazer para garantir os direitos. Como é a linguagem dos textos normativos? Os textos normativos e legais devem ser claros, de modo a não causar problemas de compreensão para o público a quem ele se destina. Deve ser objetivo, ou seja, deve concentrar-se na regulamentação do que está em questão. Ou seja, um texto normativo voltado ao aluguel de um espaço não pode legislar sobre as regras de convivência em uma escola. Então ele tem que ser claro, se está falando de um condomínio, tem que ser somente sobre aquele condomínio. Se for um regulamento de escola, tem que ser somente sobre aquela escola. Além disso, a linguagem do texto normativo deve ser simples, já que o objetivo de textos assim é estabelecer normas de conduta nos diversos campos da vida social, procurando evitar ao máximo a possibilidade de interpretações variadas quanto ao que o texto estabelece. Então tem que ser simples e direto, objetivo, tem que ir direto ao ponto e tem que ser simples para que não haja dúvidas. Entendido então o que os textos normativos, vamos então no gênero regulamento. Os regulamentos são textos que orientam o comportamento do interlocutor, apresentando minuciosamente as regras a serem seguidas e penalidades para quem não as cumprir. Frequentar um clube, participar de um concurso e disputar um campeonato são exemplos de atividade que prevêem regulamentos. Então você vai se inscrever num concurso, tem o regulamento desse concurso, né? Esse regulamento vai vir no edital. Você vai entrar num clube, né? Um clube de campo, então existem regras para você frequentar aquele clube de campo, você precisa cumpri-las para que você possa continuar a frequentar aquele ambiente. Se você mora num condomínio, você precisa conhecer o regimento do condomínio
ou regulamento, né, para que você possa conviver ali sem maiores problemas com os demais condôminos, não é mesmo? Aqui eu tenho um exemplo de regulamento, né, e vou dar o exemplo aí de um regulamento interno de condomínio. Então, esse regulamento vai explicar, né, mostrar para todos os condôminos o que eles podem e o que eles não podem fazer. Tá? Então, você vê que ele está, né, ele está dividido aí em artigos. Os artigos maiores, eles estão também com algumas pequenas subdivisões aí, tá? Então, para você ver aí mais ou menos como funciona aí, né? Como é estruturado, como é escrito um regulamento. Existem dois grandes tipos de regulamento. Os gerais, que regulam a vida e a atividade associativa ou das instituições. O regulamento interno regula a atividade de uma escola, por exemplo. E os regulamentos parciais, que regem setores particulares, como o regulamento da merenda da escola, por exemplo. Então, se você tem um regulamento de um hospital, então você tem aquele regulamento geral do hospital, e você tem os regulamentos parciais, né? E de cada setor do hospital, tem da enfermaria, tem do refeitório, tem da ala psiquiátrica, da ala de pronto-socorro e assim por diante. Tá? Então, temos os gerais e os parciais. Quanto à estrutura, né? Estrutura de texto é como o texto é escrito, como o texto é colocado no papel. A estrutura de um regulamento pode ser mais ou menos elaborada de acordo com o tipo de regulamento e dos objetivos visados. Enquanto um regulamento geral será constituído por preâmbulo, normas gerais, competências, direitos, deveres, sanções e disposições finais, um regulamento parcial englobará, na maior parte das vezes, apenas um conjunto de disposições a cumprir. Então, o regulamento parcial ele não vai ter as mesmas partes que o regulamento geral, porque o texto geral já tem essas partes. O regulamento parcial vai prever só aquilo que não tem no geral, não é mesmo? E outras características que nós podemos encontrar no gênero textual regulamento. O regulamento possui, então, né, características específicas que o distinguem de outros tipos de texto, que os diferenciam dos outros textos. Recorre a um registro de língua corrente e a linguagem denotativa. Denotativa quer dizer objetiva, sem duplo sentido, tá? Para que seja facilmente entendido por todos, sem originar ambiguidades ou dúvidas. Privilegia predominantemente a utilização de verbos no modo indicativo, ou no conjuntivo e infinitivo. Usa a terceira pessoa, para manter a impessoalidade. Predominam as frases de tipo declarativo, tá? Então não há perguntas, né? Somente declarações, ou é sim ou não. Verifica-se a presença de substantivos abstratos, relativos a atitudes e comportamentos, e a adjetivação é escassa. Os regulamentos gerais contêm títulos e subtítulos para separar cada núcleo informativo. E também tem o recurso ao uso de numerais ordinais e cardinais. Ordinais para ordenar, né, primeiro, segundo e terceiro, e os cardinais para numerar. Então, para saber quantos itens tem e quais deles, né, para você também identificar qual item você está citando. Quando você vai elaborar, né, um regulamento, então se você tiver que escrever um regulamento, na elaboração de regulamento deve-se respeitar os seguintes procedimentos. Para que as regras sejam coerentes e facilmente aceites, devem ser discutidas e aprovadas por todos os membros do grupo, ou pelos seus representantes. Então, por exemplo, quando um condomínio, né, há um condomínio novo, então o primeiro regulamento desse condomínio vai ser feito pelos moradores desse condomínio. Então vai ter que haver uma reunião, eles discutirão todas essas regras e aprovarão, né, este regulamento. Segundo, integrar os direitos e deveres dos vários membros.
prever também o maior número de situações que possam ocorrer para que não se torne demasiado omisso. Quer dizer, tem que prever tudo que possa ser imaginado, que possa acontecer, já precisa ser previsto no regulamento. As regras são redigidas com clareza e objetividade, evitando então ambiguidades, duplos sentidos, variações de pessoa, tempo e modo verbal que possam suscitar dúvidas no seu leitor e comprometer a correta interpretação das regras. Então tem que ser simples, direto, né, e sem deixar dúvidas. Cada regra será formulada por parágrafo contendo uma ideia distinta. Então, né, tem que saber aí o conceito de parágrafo, saber que cada parágrafo contém uma ideia, né? As regras são organizadas do geral para o particular e a apresentação gráfica é muito importante. Recorra à enumeração dos parágrafos para facilitar a consulta e à utilização de espaços em brancos para dividir a informação. Então você vê que a apresentação no papel também é importante na construção aí de um regulamento, tá? Assim como de qualquer texto, né? Você tem que pensar em como esse texto será colocado no papel, né? Bom, eu agradeço aí quem acompanhou este vídeo até o final e até a próxima.